água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. O Brasil sofre ainda hoje com os baixos índices de atendimento à água potável, de qualidade, obviamente, para a sua população, e especialmente sobre o saneamento básico, que ainda é muito sofrível. Especialmente o saneamento básico. O marco regulatório está prevendo que até 2033 o Brasil terá que atender a pelo menos 99% da população com água tratada e 90% com saneamento básico. São dois desafios extremamente complexos, até porque depende de financiamentos. E os financiamentos estão cada vez mais restritos, pasmem, inclusive nos próprios bancos públicos, o que é mais importante. Não por acaso, as companhias de água e saneamento em todo o Brasil tiveram que recorrer às PPPs, as parcerias público-privadas, porque o setor privado tem mais flexibilidade e, portanto, mais condições de captar recursos no mercado para atender a esse desafio tão complexo e tão necessário para a saúde, para a qualidade de vida e para uma sociedade brasileira que pretende ser minimamente moderna e contemporânea. Para discutirmos estes temas tão importantes, nós temos hoje aqui como nossos convidados as presenças do diretor de PPPs da Companhia de Água e Saneamento do Ceará, o Luciano Arruda, um executivo público por demais conhecido de todos nós, e não menos conhecido também o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vereador de Fortaleza, Arthur Bruno. Esse é um dos poucos que cumpriu toda essa escala. Ex-secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará no governo anterior e atualmente empresta seus conhecimentos e sua dedicação ao Instituto de Planejamento de Fortaleza. Desde já, agradecendo aos senhores pelas participações. Muito obrigado, Luciano. Bom, muito obrigado, Arnaldo. Agradecer a você pela oportunidade e cumprimentá-lo pela iniciativa, de discutir esse assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. É dizer que é um privilégio imenso discutir aqui com o professor Arthur Bruno essas questões, até porque o Arthur Bruno é uma espécie de repositório da cultura, do conhecimento, e das iniciativas positivas, progressistas no nosso estado do Ceará, como vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário do Meio Ambiente do estado do Ceará. Então, é uma pessoa de absoluto e profundo conhecimento desse setor e certamente será uma conversa bastante produtiva. Secretário Arthur, idem, muito obrigado pela sua contribuição, que eu não tenho dúvida, valiosíssima para essa discussão nossa aqui. Bom, primeiro, um prazer muito grande estar com você, Arnaldo, aqui com meu amigo Luciano Arruda, amigo de muitas décadas. Seu ex-aluno. Meu ex-aluno, por sinal. É o meu privilégio, está no meu currículo. É o diretor de PPP da CAGES hoje, um posto essencial hoje na política de saneamento básico do estado do Ceará. Então, acho que será um papo muito interessante para a gente discutir Fortaleza e o estado, Sim. Saneamento básico, além de água e esgotamento sanitário, é também drenagem e é também gestão de resíduos sólidos. Perfeito. E esses 4 temas estão muito interligados, Perfeito. Então, será um grande prazer conversar com vocês sobre esses assuntos. A propósito de você ter mencionado que foi professor do Luciano, eu diria, ele pode até não ter aprendido. Eu sei que você ensinou. Tá? Aprendeu muito. Até porque hoje, se você tem de 16 a 70 anos, Rapaz, não compromete. você certamente foi aluno do Arthur Bruno, nas melhores escolas de Fortaleza, o que é um privilégio. Para mim, por exemplo, que fui seu aluno também e tal. Bom, vamos então iniciar essa discussão. O grande desafio que está posto para o Brasil hoje é atender ao que determina o marco do saneamento. Não se pode deixar de reconhecer o esforço que foi feito a partir do Congresso Nacional, por iniciativa do governo do presidente Lula,
definindo todas essas metas, enfim, e todas as regulações. Mas esbarramos numa coisa muito simples. Hoje, segundo conversei com o presidente da AESB e da CAGES, o Neuri Freitas, ele me disse que o que está posto é que pelo menos 900 bilhões, vou repetir, 900 bilhões de reais é quanto importará para que o Brasil atenda a essas duas metas. 99% de água tratada e 90% de esgotamento sanitário para a população brasileira. O Luciano Arruda é diretor das PPPs. Aliás, uma diretoria criada especificamente depois do marco regulatório do saneamento para ver se avança, no caso do estado do Ceará, a exemplo do que certamente foi feito nas outras companhias de todo o Brasil. É possível, Luciano? É possível sim, Arnaldo. Assim, do ponto de vista técnico, operacional, não há dúvidas de que nós temos tecnologia, nós temos profissionais, nós temos capacidade, enfim, de organizar essa tarefa hercúlea, né? Porque, perceba, as nossas empresas de saneamento básico, professor Bruno, elas são quase todas do início dos anos 70, precisamente, na época do Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, todas as empresas CAGES, Compesa de Pernambuco, Embasa da Bahia, famosa Sabesp de São Paulo, elas são basicamente da mesma época. Então, elas durante 50 anos produziram o que existe no Estado brasileiro em matéria de saneamento básico, nessas duas competências que você há pouco se referiu, água e esgoto. Isso. As outras duas, em geral, são os municípios que cuidam. Ocorre que, em média, elas só cumpriram metade do serviço nesses últimos 50 anos. Nos resta, no Brasil, algo em torno de 55%, quase 60% ainda da população sem esse serviço de esgotamento sanitário. E nós temos para fazer em 10 anos o que não foi feito em 50. Exatamente. Então, esse é o tamanho da tarefa. E como muito bem disse o Arnaldo, e, na verdade, essa é um cálculo estimado pelo presidente Neuri, que é o nosso presidente da CAGES, que é, para mim, uma das maiores figuras, né, assim, do ponto de vista de gestão e de executivos do setor público na área do saneamento básico. Do país, do país. Até tanto isso é verdade que ele acumula, né, como presidente da Assembleia, também a presidência da Associação das Empresas de Saneamento Básico do Brasil, a AESB, já reconduzido, não é apenas eleito, já foi reeleito. E ele, juntamente com a equipe da AESB, estima essa importância da ordem de 900 bilhões de reais ao longo desses anos para que a gente possa equacionar essa questão. O problema, viu, Arnaldo, é que 900 bilhões em 10 anos pressupõe-se que você invista 90 bilhões por ano. Nós só estamos fazendo esse investimento da ordem de 25 a 30. Então, está faltando aí pelo menos 2/3 desses recursos. Não é? E como você muito bem disse, isso é um reclame também do presidente Neuri, em torno da ausência, né, dessa discussão e da apresentação de soluções do nosso sistema bancário, digamos, mesmo ele público, né, para que apresente soluções financeiras para as nossas necessidades. Elas não deixam de ser apresentadas. A CAGES mesmo tem aí com o BNDES, os bancos oficiais em geral, o BNB, enfim, essa discussão foi aberta pelo presidente. E a gente está precisando desse esforço, dessa presença financeira. Secretário Arthur, quando nós falamos de meio ambiente, e essa é uma pauta mundial, sim, por todas as razões sim, que estão aí colocadas, sim, especialmente as mudanças climáticas que têm ocorrido, recrudescendo inclusive desastres naturais de grandes proporções hoje no mundo. Se olharmos para o Brasil, o Rio Grande do Sul me parece emblemático do que isso significa de gravidade. Nessa perspectiva, nesse contexto de meio ambiente, preservação, enfim, o saneamento básico me parece que é básico, porque afinal se ocupa de tratar todos os esgotos, todos os dejetos produzidos por todos e cada um dos seus habitantes neste planeta. Que me parece agora nós não estamos muito ainda atentos, conscientes para a nossa responsabilidade.
O senhor foi secretário de Meio Ambiente desse estado em um dos governos que, por exemplo, preservou, catalogou fauna, flora, mapeou, regulamentou o Parque do Cocó, que é um dos grandes parques hoje das cidades urbanas do Brasil. Sim. Qual é a sua percepção para este problema diante do que o doutor Luciano acaba de colocar como desafios que a CAGES, por exemplo, nossa companhia, enfrenta, e o exemplo da CAGES se aplica às demais companhias em todo o Brasil, sejam elas privadas ou públicas? Muito bem. Primeiro, o Luciano ele colocou um dado muito importante. A população brasileira estaria sendo atendida em torno de 40%, não é? De uma maneira geral, um pouco mais de 40%. Agora, veja bem, isso no país. Se a gente for para o Nordeste, né, o atendimento é menor proporcionalmente. Se a gente for para o Norte, aí é um caos. O Norte, não é? Ele talvez esteja 20% de atendimento em termos de esgotamento. Belém, 8%. A cidade onde vai acontecer a COP30, não é? O mundo inteiro estará em Belém, numa cidade com apenas 8% de esgotamento sanitário. No Ceará, Arnaldo, acho que a gente está acima da média. Não é que está bem, porque se você veja que no Ceará nós temos 50% de atendimento, 40%. Na média sim, mas assim, a capital e a região metropolitana tem uma cobertura... 66%, né, em Fortaleza. Isso, né? E cai bem acentuadamente no interior. E pronto. Então, eu diria que a CAGES está assim, acima da média. Né? Nós temos uma situação... Sim. Não é boa, porque você imaginar uma cidade como Fortaleza, onde 1/3 da população não tem atendimento de esgotamento, isso é muito sério. Agora veja, Arnaldo, além da questão ambiental, tem uma questão mais séria ainda, que é a saúde pública. Saneamento básico é questão ambiental, sim, porque se você pensar resíduo sólido, né, resíduos orgânicos, ele é metano. O metano é um dos gases mais poluentes, geradores do aquecimento global, não é? Junto com o carbono, né? o monóxido muito de dióxido mais do de que carbono. o CO2, muito mais. Que é o, digamos assim, é o mais falado, estrela, né? mais é falado, a estrela. sim, Né? Então nós temos aí a questão de resíduos sólidos, que é um desastre no país inteiro. Basta ver, por exemplo, que no Ceará nós ainda temos quase 300 lixões. Né? Isso é gravíssimo. Não deveria ter nenhum pelo marco do saneamento básico. Sim. Todos os prazos já foram expirados para o fim dos lixões. Né? Isso é uma questão muito séria. Aí você vai para a drenagem. Essas duas políticas são responsabilidades municipais, como bem disse o Luciano, tanto a questão da gestão de resíduos como a drenagem, e essas duas que no Brasil poderiam ser também municipais, mas no Brasil são os estados das suas empresas estaduais de água e esgotamento, como é o caso aqui da CAGES, mas poderia ser municipal também. Né? A legislação permite que isso ocorra. Então, é um problema de saúde pública. O Luciano pode me confirmar, mas eu já vi pesquisa que mostra o seguinte: se a gente aplicasse R$1 em esgotamento sanitário, você economizaria R$5 em saúde pública. Então, é até de prevenção. A gente se preocupa muito em construir hospitais, postos de saúde. Talvez se a gente tivesse mais saneamento no Brasil, nós não precisaríamos tanto dinheiro para esse tipo de investimento. Então, houve um descaso histórico de governos federais, de governos estaduais, de gestões municipais, e agora tenta se corrigir. Aqui no Ceará, eu quero destacar que tanto o ex-governador Camilo Santana como o atual governador Elmano de Freitas têm priorizado o saneamento. Aliás, se você me permite aqui, é histórico essa dívida, como aliás as grandes dívidas que o Brasil tem para com sua população, é secular, mas é também contemporânea. Pasmem. Acaba de ser aprovada uma reforma tributária em que se deu isenção, por exemplo, para armas, para aquisição de armas de fogo, em que se concedeu ainda mais isenções e mais subsídios para setores que não precisam. Sim. E sabe o que é que fizeram na reforma tributária com o saneamento básico? Que pagava uma alíquota de 9,7%, que já era alta, subiu para 18%. Dá para entender? Agora, todos, deputados, senadores, que aprovaram essa tal reforma tributária, né, com essa posição tão inexplicável sobre quaisquer aspecto que se examine,
Todos dizem que saneamento básico é saúde. É. Como, cara pálida, tu pode afirmar que é saúde, embora saibamos que é, se na hora que tu tem que demonstrar, testemunhar, possibilitando que essa saúde se faça presente, tu faz isso? Tu dobra uma alíquota de imposto. Incompreensível, realmente. É um negócio assim absurdo. Agora, Não, é bom lembrar mais, que a iniciativa do Poder Executivo, do presidente, sim, não foi essa. Isso não, foi mudado, isso foi no, mudado Congresso. no Sim, Congresso. foi mudado no Claro. São Congresso. os nossos representantes do Legislativo E aí, A que mensagem, fizeram isso, na verdade, a lamentavelmente. discussão se dá em torno ao derredor, digamos assim, Gostei do derredor. se saneamento é ou não uma iniciativa de saúde. Perfeito. Ora, claro que Claro que é. Ela é muito mais do que de saúde, ela é de prevenção de saúde. Isso. Para mim, para cada metro de rede de esgoto que é aberta, é como se fosse vacinas que você vai abrindo ou concedendo para aquela população que está sendo beneficiada por esse serviço. Porque vacina é certamente um tratamento de prevenção. Sim. Né? Da mesma forma como você acentuou agora, a falta, aquela conta universal, na verdade, ela é universal. Para cada moeda que se oferece, seja ela dólar, euro, real, peso, né? Há uma conta universal em que aquilo que você investe, uma vez investida, ela representa uma economia da ordem de 5 vezes menos despesas com equipamentos de saúde que são dispendiosíssimos, né? Hospitais, essas questões todas. Então, assim, Arnaldo, você acertou realmente. Aliás, o Arnaldo, diga-se de passagem, aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, como é que se usa podcasters? Né? Não sei qual é a palavra aqui para quem... Enfim, mas deve ter... O podcast é ele. Podcast é você, né? O apresentador do podcast. É exatamente isso. O Arnaldo é uma das pessoas hoje, Arthur Bruno, que mais se dedica a esse tema. Louve-se essa iniciativa, porque a gente está meio que desassistido. Sim. A parte, realmente, o esforço extraordinário do presidente Neuri, que, repito, é uma pessoa assim, que tem alertado, inclusive, nacionalmente, nas suas participações em fóruns, seminários, discussões. Ele fez, inclusive, agora aqui na semana passada, um importante fórum internacional para discutir essas questões. Ele sempre acentua essa preocupação que o Arnaldo manifesta aqui, como um grande conhecedor, jornalista dedicado ao assunto, da incompreensão, né, assim, do torpor, como é que o Congresso Nacional modifica a mensagem que o governo manda no sentido de que favoreça as iniciativas de saneamento básico nas suas 4 esferas. Sim. E ela é pura e simplesmente ignorada, né? Nós vamos ter, sim, um aumento das tarifas e, por conta disso, um aumento da dificuldade da universalização. A gente louva a Deus de que esse prazo de 2033 realmente seja cumprido, mas uma iniciativa como essa, meio à reforma, por acaso, a reforma tributária, ela casa com o período da universalização, porque a transição sai justamente nesses 10 anos, exatamente. Entendeu? Então ela vai maltratando até 2033, aumentando os impostos para o saneamento básico, que é uma coisa absolutamente incompreensível do ponto de vista da racionalidade, né? Como é que você pode, um país com tanta demanda ainda, nós temos 2 Brasis nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Um com 100 milhões de pessoas vivendo com serviços adequados de esgotamento, de saneamento básico, e um outro por fazer nas nossas comunidades, nas nossas áreas mais empobrecidas, nas nossas periferias, que precisa com urgência dessa atenção. E aí, assim, ressalte, sim, primeiro, só para lembrar aqui, esse processo da PPP, Arnaldo, iniciou-se no governo Camilo, do né? governador Camilo, né? Ele instigou a CAGES a encontrar uma saída para esse desafio, e os contratos foram todos assinados já no governo humano, do primeiro ano, humano, né? no sentido, exatamente, já no primeiro ano de 2033, no sentido de que a gente possa dar carreira nesse assunto e atender aí as nossas necessidades. Foram os 2 primeiros lotes até agora, Sim. que atende a 18 municípios da região metropolitana, vencido pela empresa EGEA, que criou no Ceará... Que é a maior do país, É a né? maior do país, que criou no Ceará a Ambiental Ceará. Isso. Mas já está sendo modelados mais... Alguns blocos. 4 outros blocos, né, se eu não me engano. 4 ou 5. Então, vendo aí. De PPPs, exatamente buscando se encurtar um pouco o tempo e agilizar. Só para que o nosso internauta perceba, nós estamos falando aqui no contexto das cidades urbanas, Metropolitana, Fortaleza e tal. Mas imagine
Se aqui a situação está assim, claro que mutatis mutandis, tudo é proporcional. Você imagina na zona rural, o saneamento rural, onde não interessa, sob o ponto de vista econômico, as empresas. É bom que se frise. E o Estado vai ter que assumir e encontrar uma solução para essa população, que historicamente sempre foi esquecida de tudo, né? Então é um desafio. Você, Arthur, que é um ambientalista, um dos mais conceituados aqui no Brasil, como é que você percebe, qual é a tua análise e o teu sentimento para esse problema que eu coloquei agora do saneamento rural? Porque se na zona urbana, onde há a clientela toda, né, ainda está assim, imagina para onde não há esse interesse comercial. Eu vou pegar aqui a tua deixa e, primeiro, vamos pensar aqui em Fortaleza. Onde é que está o esgotamento sanitário em Fortaleza? Ele está na região central, um pouco ali na região oeste, não é? Ali, se você vai para o sul de Fortaleza, onde estão os bairros mais pobres, poderia falar aqui da Grande Messejana, por exemplo, você vai ter muito pouco esgotamento, não é? Ali na região do Mudubim, você tem o Zé Walter, porque foi ali um conjunto habitacional construído ali nos anos 70, que você vai ter alguma coisa, mas aquela região ali, Arnaldo, que é onde está a população mais pobre de Fortaleza, tem pouco esgotamento sanitário. E se você vai para a área rural, isso é mais grave ainda. Agora, a CAGES e as comunidades criaram... CAGES hoje é um modelo que é estudado de esgotamento rural, né? Eu acho que o Luciano poderia falar um pouco disso, que é já houve vários encontros no Brasil. Na verdade é um sistema. Um sistema onde tem participação da comunidade, a prefeitura às vezes também participa, mas eu acho muito interessante que há saídas tecnológicas também para o saneamento rural, digamos assim. E acho que isso, a CAGES hoje também tem um modelo muito importante, né? E agora, veja, imagine a situação daqui, olha o vexame, nós estamos em 2025, 2033 é daqui a 8 anos. Bem aí. Né? Eu creio que nós não vamos cumprir. Nós não vamos cumprir por mais boa vontade, por mais esforço, por mais recursos, mas esperamos que cheguemos perto, né? Porque é lei tem que ser cumprida. Né? O marco é uma lei. Né? 2033, 99% de água, eu acho que nós vamos possivelmente cumprir nas áreas urbanas, né, água já está bem perto disso, água, né? Na verdade, eu mais diria que já é universalizado. Água, basicamente, assim, fora, assim, sobretudo na área rural, né, em que o CISA também atende com abastecimento da água, nós temos o Ceará bem equalizado. A heterogeneidade, na verdade, quando você falou Fortaleza, é curioso isso, viu, Arnaldo? Porque você tem áreas da cidade, na verdade, do lado leste da cidade, aqui Meireles, Cocó e tal, tudo, em que é universalizado, água e esgoto. Que a classe média e classe alta mora, né? Exatamente, em áreas mais empobrecidas, isso vai para volumes e valores e números que são semelhantes ao do interior do estado. Exatamente. Enfim, esse caminho do esgotamento sanitário, isso representa muito a nossa concentração de renda, essas questões de natureza socioeconômicas, políticas que o Brasil acumula de forma muito injusta, né? A gente tem, de fato, essa dívida socioeconômica, eu diria assim, com a nossa população. Em geral, curioso é que é mais ou menos sempre assim, 50%. Se você verificar quase todos os estados, fora alguns do Nordeste... O Sul está melhor que a gente, né? O Sudeste é bem também. É bem melhor. Mas, assim, no geral, o Brasil, em matéria de saneamento básico, nas suas 4 esferas, sofre dessa fratura central, bem no meio, em que metade da população é desassistida de água, esgoto, drenagem e é a metade mais tratamento de resíduos sólidos. Que é a que mais precisava, mais precisa do poder público. Disso tudo, viu, Arnaldo, é que o seguinte, por exemplo, eu vou me aventurar aqui numa área que a gente acaba estudando também, não é exatamente a que eu me dedico, que é a do resíduos sólidos. Nós temos um amigo em comum, o Walter, que é uma grande autoridade no Brasil que estuda e que trabalha nesse assunto. Hoje o lixo, ou o resíduo sólido, é na verdade uma riqueza. Sim. Para você ter só um paradigma aqui mundial sobre isso, a cidade de Frankfurt, na Alemanha, ela licita o direito de coleta de lixo. Na verdade, as empresas brigam para ter o direito de coletar o lixo.
certo? Então, assim, por que a gente não pode... Aqui a gente enterra porque dinheiro, aquele né? lixo, porque o lixo, ele, na verdade, ele é uma matriz de energia. Exatamente. Entendeu? Nós temos aqui... Sem se falar no reciclável, né? No reciclável, exatamente. Se fosse bem feito, chegariam a 60% daquilo que a gente chama de lixo, que não é lixo, não né? É lixo. É rejeito. O rejeito é que deveria estar indo para os aterros sanitários. Isso. E o restante é o resíduo sólido reciclável, chega a 60%, 70% nos países mais desenvolvidos, gerando riqueza, gerando emprego, gerando renda. E você falou muito bem, hoje vira energia. Vira energia. Que Fortaleza, de certa forma, está... Nós temos aqui, não é? Nós temos uma experiência interessante. O nosso aterro, o nosso CTR com aqui... Com a Ecofoco, a CTR aqui de Calcaia. Exatamente. É que 15% do gás natural distribuído pela Cegás é de matriz já do CTR. Que é o lixo orgânico. Como tudo que está ruim pode piorar, eu vou piorar um pouco mais para que você, internauta que nos assiste agora, perceba o tamanho da sua responsabilidade. Nós temos que chamar a atenção para a responsabilidade do cidadão na questão da geração dos resíduos sólidos, do lixo, e o seu tratamento para o seu destino final. Eu tive o privilégio, o Luciano generosamente disse no início que eu sou um estudioso do assunto, realmente eu tenho me dedicado a isso, e eu estive em companhia dele e do próprio presidente Neuri, na Áustria, na República Tcheca, onde nós fomos conhecer experiências de como se trata os resíduos sólidos naqueles países. E eu fiquei assim extremamente sensibilizado quando, ao lado de uma estação de esqui, em Estrasburgo, ao lado de uma estação de esqui, a gente olhando as pessoas esquiando, você tem uma estação de tratamento dos resíduos sólidos. Resíduos, não, de afluentes, de esgoto. De afluentes e tal. Ao lado passa um rio, ele trata o esgoto entre a estação e o rio, devolve essa água para esse rio numa condição de turbidez ainda melhor do que a do rio, por incrível que pareça. A 3 quilômetros abaixo desse rio, essa água gera energia elétrica e todo o rejeito, todo o resíduo tratado dos efluentes vão virar energia também através da geração de gás e tudo. Ou seja, uma cadeia absolutamente sustentável de ponta a ponta. Isso é para dar uma ideia de como nós ainda estamos longe em relação a esses países, pelo menos, que eu acabei de atender. Isso é para trazer para a questão rural, novamente, e dizer uma sociedade pretensamente moderna e democrática, vencido o primeiro quartel do século XXI, e o seu cidadão não tem direito ainda a fazer suas necessidades fisiológicas de forma cidadã. Civilizada. Você sabe o que é isso? Isso é uma coisa que não é razoável. Isso é da Idade Média, né? Medieval. Não é razoável isso. Né? Arnaldo, agora veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, né? Nós temos uma empresa como a CAGES que está aí trabalhando uma grande proposta de dessalinização da água do mar para virar água para abastecimento. Isso. E é uma tecnologia avançada. Nós temos uma CAGES que está trabalhando para aproveitar os efluentes do esgoto para o CIP, o Complexo Industrial Portuário do PECEM. Então, olha aí onde estamos, né? Avançadíssimo em termos de tecnologia com a empresa desse. Agora, precisa de investimento. É isso que você começou a tratar no programa. Investimento público, ele é muito limitado. Veja bem, o Estado do Ceará tem investido, em média, o governo do Estado, 2 bilhões e meio por ano. Em tudo, em todas as áreas. Se olha a necessidade, você falou 90 bilhões. Isso. 900 bilhões. 90 anos. 90 anos. Em termos de Brasil. Então, todo o investimento do Estado do Ceará, do governo do Estado, é em torno de 2,5 bilhões para todas as áreas. Então, não há recurso público para esse desafio. Mas tem que ter investimento, tem que ter PPP, parceria público-privada, como tem feito a CAGES. Então, eu vou fazer tem mais recursos para isso. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu vou trazer essa questão da falta de financiamento público a partir daquilo que é enfrentado pelas companhias nos próprios bancos públicos. Um instante só e a gente volta com o Observatório.
Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. De volta com o Observatório, hoje com as participações do ex-secretário de Meio Ambiente, atual secretário de Planejamento de Fortaleza, o ex-deputado federal, vereador e deputado estadual Arthur Bruno, assim como do Dr. Luciano Arruda, um executivo público que dispensa maiores apresentações, haja visto os serviços que tem prestados ao Estado do Ceará, especialmente atualmente na CAGES como diretor das PPPs, responsável, portanto, pelo avanço no saneamento básico, especialmente. Porque em água, em maior ou menor grau, nós já estamos mais ou menos bem atendidos, mas Sim. No esgotamento sanitário, não. Nós estávamos falando aqui dos problemas todos e quão atrasado nós estamos. E no intervalo, antes do intervalo, o deputado Arthur Bruno mencionou os avanços que a CAGES tem tido, sobretudo na produção de água de reuso, ou seja, no tratamento dos efluentes, dos esgotos, fornecendo água de reuso para as indústrias do complexo do PECEM. Também na geração de energia limpa. A CAGES criou já 2 subsidiárias em que ela tem participação, mas com a iniciativa privada nesse aspecto, o que não deixa de ser iniciativa. E o Ceará é pioneiro em muitas coisas, por exemplo, na educação. Sim. Na educação, nós temos hoje um modelo implantado, referenciado no Brasil inteiro. O Ceará, particularmente, tem recebido os maiores prêmios de reconhecimento por essa excelência na educação. Eu estive hoje, inclusive, numa reunião com o executivo da Hauer. A Hauer é uma empresa mineira que se instalou aqui de verificação, inclusive, de contratos de PPPs, e o executivo me falando da admiração da qualidade da mão de obra, da excelência da mão de obra que ele encontrou no estado do Ceará, que não encontrou em Mato Grosso, que não encontrou em Goiás, que não encontrou, enfim, nos demais estados, no próprio estado dele, onde eles estão instalados. O Ceará, por exemplo, é também outro modelo referenciado hoje na sua modernidade, na sua transparência pública, uma série de coisas. É possível que nós possamos atingir essa mesma performance, vamos chamar assim, essa mesma excelência em um ponto tão vital como esse, Luciano, que é o saneamento? Eu acredito que sim. Na verdade, assim como você agora há pouco referenciou, né, o Bruno, a mim, outras pessoas aí que... Assim, nós temos uma tecnologia de gestão pública no Ceará muito bem instalada, muito bem, eu diria, preparada para todos os desafios, né? O gestor público, em geral, ele tem que estar preparado para qualquer desafio, seja qual for a área. É lógico que há questões com seus detalhes, mas é importante acrescentar aqui, junto à questão da educação, a gente estava conversando agora há pouco no intervalo, rapidamente, sobre os êxitos, né, no Brasil na área de recursos hídricos. Nós temos aqui uma equipe, nós temos ex-ministros na área de gestão de recursos hídricos. Lembro aqui, rapidamente, a partir do professor Ipérides Macedo, que é uma figura extraordinária, formador de grandes técnicos e engenheiros aqui, criou a Secretaria de Recursos Hídricos, COGEC, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos de Águas Brutas, né, do Estado, que nos vende a água para que a gente trate e, enfim, distribua. Sohidra, enfim, tem uma série... O Francisco Teixeira foi ministro da Integração Nacional, foi secretário, né? Secretário um quadro de Recursos Hídricos estadual aqui, uma figura, uma referência para todo o Brasil. E, claro, é preciso, o grande desafio é, de fato, como falou há pouco o professor Bruno, a questão dos investimentos.
que na linguagem do economês, né, é o do CAPEX, né, que é aquele recurso para que você capitaneie aquela primeira iniciativa. Em seguida, que são os OPEX, que são os recursos próprios para a operação de longo prazo, eles vão se pagando de acordo com... Primeiro é preciso que os bancos nos deem credibilidade, a gente tem. Não falta a CAGES, se você discutir, a CAGES é uma empresa extremamente, como eu dizia há pouco aqui, saneada, em duplo sentido, porque nós não temos qualquer tipo de dificuldade, nós temos recebíveis sólidos, né? Por que às vezes esses bancos públicos, essa é uma discussão que o presidente Neuri abriu, esteve agora 2 ou 3 dias atrás, inclusive, como pauta da própria Folha de São Paulo, quer dizer, o Ceará dando matéria, pauta para o país inteiro nessas discussões. Então, assim, o que falta de fato, e aí eu digo do ponto de vista nacional, porque eu acho que no Brasil, aliás, no Ceará nós temos de sobra, é vontade política de que essas coisas aconteçam. Quando você imagina, por exemplo, no caso dessa discussão que você apresentou há pouco em torno da reforma tributária, o Congresso Nacional apresentou, sim, um marco legal de saneamento. Mas por que também que ele não cria um fundo nacional de saneamento, como tem um fundo de segurança, um fundo de saúde? A gente precisa ter essa alavancagem, digamos, né, a partir do setor público, para que as economias, as iniciativas privadas, o empreendedorismo, digamos assim, do país, possa também usufruir desse Brasil por fazer. Né? Nós temos assim uma imensa infraestrutura a ser construída, Arnaldo, e que isso não é apenas para responder, e é sim fundamentalmente para isso, as questões de saúde, mas ela é também uma iniciativa de economia. Você fomenta as economias desses municípios, né? Você fomenta a economia do Estado a partir de recursos que precisam ser utilizados para cumprir essas nossas carências de natureza de saneamento básico. Só para que o internauta tenha uma dimensão do que o doutor Luciano Arruda acabou de mencionar, o Banco do Nordeste, portanto, um banco de desenvolvimento regional, pelo menos assim está posto no seu estatuto, na lei que o criou, Banco de Fomento, Banco de Desenvolvimento. Vou lhe dar aqui um dado que me impactou quando eu li na Folha de São Paulo, na entrevista dada pelo presidente Neuri. Ano passado, a Ambiental Ceará entrou com um pedido de empréstimo do Banco do Nordeste no valor de R$500 milhões. 6 meses depois, o contrato estava assinado e o dinheiro estava no caixa. Ouvindo a conversa. Da Ceará Ambiental. No mesmo período, está dito na Folha de São Paulo, a CAGES pediu também R$500 milhões de empréstimo. Até hoje, não foi assinado, só para dizer. E vamos às exigências. O Banco do Nordeste exigiu garantia real. A CAGES ofereceu os seus recebíveis, ou seja, o seu cliente. Sim. O banco não aceitou. Exigiu uma carta-fiança de um outro banco, de uma outra instituição financeira, que acrescem pelo menos mais 2% o custo desse dinheiro. Detalhe, enquanto a iniciativa privada, palavras do presidente da CAGES, pega um dinheiro emprestado num prazo, digamos, de 30 anos, o poder público, a CAGES, esse prazo ele é reduzido pela metade, ou seja, muito mais curto. O público não confia no público. Agora, detalhe, quando pediram a garantia real à Ambiental Ceará, a EGEA, você sabe qual foi a garantia que a Ambiental deu? Os recebíveis. E sabe quem são os recebíveis? São da CAGES. Quer dizer, para a CAGES não vale, mas para a iniciativa privada vale. Isso é para você, internauta, ter uma dimensão da complexidade do quanto o próprio poder público trabalha, quer dizer, contra o poder público, contra uma empresa estatal. Arthur, Arnaldo, o que é isso? Pois é. Você que foi deputado federal, portanto, trabalhou na legislação federal. É muito estranho realmente isso, né? Porque, veja, nós estamos falando de uma empresa como a CAGES, que é responsável pelo abastecimento da água e esgotamento sanitário de quase todo o Ceará. 152 municípios. 152 municípios, dentre 184. Então, em torno de 80%. Não é? Em números e mais importante, Luciano, os municípios mais ricos, onde tem indústrias, grandes comércios e tal, são atendidos
pela CAGES. A área metropolitana, por exemplo, toda ela atendida pela CAGES. Então, se tem uma empresa sólida, que tem o recurso sempre a receber, portanto, água é um produto essencial. E aí nós temos algo muito importante que tem que ser registrado também. A opção do governo do Ceará, que é o acionista majoritário da CAGES, foi de não privatizar a CAGES, como São Paulo está fazendo agora. Já fez, já privatizou. Fez. E aqui foi uma parceria público-privada, quer dizer, quem dá as diretrizes, quem dá a linha, que as definições são da CAGES. Claro que uma empresa como a Ambiental ela tem muito mais agilidade, e foi fundamental a PPP, mas nós não privatizamos. Né, que houve, inclusive, pressão, né, de alguns setores para privatizar a CAGES, e o governador foi muito firme e escolheu essa opção. Então, se tem uma empresa sólida, é a CAGES. Inadmissível essa postura dos bancos brasileiros, sobretudo dos bancos públicos, que deveriam financiar o desenvolvimento sustentável. Tem algo mais de desenvolvimento sustentável do que água e esgoto para a população? Não, de modo algum. É exatamente E eu mencionei, Arruda, Luciano, eu mencionei o caso, que para mim é exemplar, do Banco do Nordeste, porque eu li a matéria e fiquei tentando entender, mas o presidente traz ainda denúncias mais graves. Igual comportamento tem tido o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento. Econômico, sustentável. Né? E social. Olha só. Econômico e social. A Caixa Econômica Federal, através do FGTS, do famoso Fundo de Garantia, que tem recursos, tem bilhões de recursos, inclusive a custos muito mais baixos, a dificuldade não é diferente da dificuldade do Banco do Nordeste. Eu citei só o banco, mas os bancos Caixa Econômica, Banco Público, BNDES, também Banco de Desenvolvimento, não são diferentes, Luciano. Não, eu e qual entendo, é o argumento? Não, eu entendo assim, que há uma coisa incompreensível, uma cegueira aí estratégica, que é o seguinte: se nós sanearmos, conseguirmos fazer esse saneamento, essa meta de 33, que é a da universalização, além das despesas relativamente àquelas que nós tratamos agora de saúde, né, de diminuição no absenteísmo escolar, do próprio laboral, né, que as pessoas, muitas vezes, as famílias deixam a trabalhadora deixa de trabalhar por uma doença de matriz hídrica. Pegou ali uma disenteria, uma dor de barriga, uma coisa. Vai ver, o problema é lá. E se você somar o número de problemas dessa natureza, é imenso. Então, assim, o ganho de produtividade para o país, se você vê num viés estratégico a solução desses problemas, né, a gente teria um ganho imenso. Eu confesso que desconheço, assim, do ponto de vista técnico, financeiro, essas razões, a gente também, né, não entende o porquê, mas eu acho até que esse esforço ele era para ser, Arnaldo, assim, não era nem para a gente estar pedindo empréstimo, era para o governo entrar dinheiro do Tesouro, sabe, na forma de subsídio, de fundos constitucionais, entendeu? Que você pudesse acelerar essa iniciativa. O governo do Estado tem feito isso. O Ceará, você falou há pouco dos nossos valores aí em torno de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais de investimento. O Ceará, como sócio majoritário da CAGES, aporta recursos quando a gente precisa ali num aperreio, em matéria de correção tarifária, né? O governador Camilo, o governador Isoldo e o governador Elmano têm feito esse esforço no sentido de garantir a saúde financeira da empresa, porque sabe da centralidade, da importância da CAGES no desenvolvimento do Estado do Ceará. Isso é uma percepção estratégica fundamental para que o Ceará, nos últimos 30 anos, tenha avançado da forma como avançou. Certo? Se o Brasil fizesse isso de forma harmônica em todas as suas federações, em todas as suas empresas de saneamento, né, certamente, e que estão a cargo e responsabilidade dos governos do Estado, sobretudo, a gente teria uma outra situação socioeconômica daqui a 10 anos. Tá? Perfeito. Então, eu acho que, eu confesso não compreender, os bancos têm lá os motivos dele, o Neuri, que é um craque também nessa questão, contabilista, né, por formação, e um cara do setor, digamos, assim, ele tem uma percepção, conhece muito bem, ele desconfia que há algo estranho, né, será que as empresas, eu diria, de outros serviços estão interessados que a gente não avance na solução desses problemas? Deve ter alguma coisa aí estranha.
E muito estranho é que realmente, para mim... Basta ver o lobby da privatização, né? Tem um lobby que quer privatizar as empresas de saneamento do país. Né? Precisa acentuar... Não é porque São Paulo fez isso. É preciso acentuar com muita assim, clareza realmente, Bruno, essa compreensão que as pessoas precisam ter. PPP jamais foi privatização. Todos os ativos financeiros, todas as nossas estações de tratamento de esgoto, todas as nossas estações elevatórias, todo esse acervo de patrimônio da CAGES, cedido temporariamente à empresa operadora, eles são bens reversíveis. Todos eles voltarão para o acervo da CAGES após a concessão, de modo que voltarão retrofitados, voltarão renovados. Que a empresa é obrigada a fazer investimento para aperfeiçoar esses equipamentos. Né? Fazer trocas de tubulações. Então, assim, na verdade, a gente está entregando para uma empresa operar temporariamente, sob a condição, aquilo que eu lhe falava há pouco, sobre os indicadores. Sim. Né? A gente não vai fazer mais do mesmo, a gente quer fazer mais do melhor. Perfeito. Certo? Esse é o modo da parceria. Há um aspecto também que a gente deve levar aqui em consideração, e eu estou só piorando cada vez mais, o que já está muito ruim a partir do que foi colocado, que é não só as dificuldades, os entraves burocráticos, políticos, né, na busca, na captação desses recursos naquelas instituições públicas que deveriam estar, teoricamente, à disposição aí do setor público, desde que atendendo aos requisitos estabelecidos de garantias, de exigências, enfim, capacidade de endividamento, tudo isso a gente sabe que tem que ser levado em conta, claro, que é o caso que a CAGES atende. Mas, para além dessa burocracia toda, há também a falta de recursos, né? Os recursos também não são suficientes na dimensão, na proporção que as empresas precisam, né, nesse instante. Você falava ainda há pouco dos investimentos com recursos públicos que o Estado tem feito num esforço muito grande para manter suas contas saneadas, que, grosso modo, digamos, está cumprindo com o papel. Sim. Né? Está cumprindo com a obrigação. Passou o tempo da irresponsabilidade fiscal que se conviveu durante muito tempo. Mas, pasmem, diante dessa realidade, a mesma reforma tributária, ela manteve um subsídio ao agro. E aqui eu não estou diminuindo a importância do agronegócios como o maior produtor de commodities para exportação que o Brasil tem. Isso. Mas é bom que se diga também uma coisa. O agro atingiu esse estágio que está, não é porque ele é pop, não é porque ele é tech, como querem fazer. É porque por trás do agro, sim, há 50 anos, tem uma empresa chamada Embrapa, que nem se fala nessa empresa, onde os recursos públicos foram destinados para que essa empresa fizesse pesquisas e tecnologia de ponta para que o Brasil passasse a ser autônomo na produção de alimentos para ele, e hoje ele é exportador. Sim. Ou seja, foram recursos públicos destinados para esse fim. Pois bem, esse agro, que chamam de pop e de tech, né? A mesma reforma tributária que elevou a alíquota do saneamento básico ao dobro do que já é, manteve simplesmente o subsídio de 317 bilhões por ano. Tá bom? Dá para fazer... Como entender? Olha, é mais de um terço do que o Brasil todo precisa. Em 3 anos a gente resolve o saneamento. O saneamento. Quer dizer, não estou tirando a importância, mas é que não dá para a gente entender qual é essa lógica, Arthur. Arnaldo, eu acho que você tocou numa questão central, não é? Primeiro, é preciso destacar que a reforma tributária, ela é uma reivindicação de pelo menos aí 50 anos. Ninguém tinha conseguido fazer. Sim. E de forma com muita habilidade, o presidente Lula, sem ter maioria no Congresso Nacional, conseguiu realizar-se essa primeira etapa, né?
com todos esses problemas, que aí o Congresso acabou dificultando, piorando ali. De qualquer maneira, foi positiva essa primeira etapa. Agora veja essa segunda etapa, que já foi proposta agora. Olha a situação. O presidente Lula envia um projeto ao Congresso propondo que todas as pessoas que ganham até R$5.000 não paguem imposto de renda. Ora, isso aí é 70% da população brasileira, de trabalhadores brasileiros, com certeza. E propõe que 140 mil milionários que ganhem acima de R$600 mil ano, portanto, 50 mil mês, paguem até 10% de imposto de renda. Ou seja, quem mais paga imposto de renda hoje no Brasil é a classe média, não é o rico. E simplesmente ele está tentando elevar para 10. Você vai ver o debate que vai acontecer no Congresso Nacional, já tem lobby propondo o seguinte: não, se o sujeito ganhar acima de 150 mil por mês, aí sim pode chegar a 10% de imposto de renda. Olha que coisa, 140 mil brasileiros contra 10 milhões, Arnaldo. 10 milhões serão beneficiados com essa medida. A tradição malsã da sociedade brasileira, tá? De beneficiar aqueles que já têm tudo. Exatamente. Né? E que tem força política no Congresso. É a sociedade do subsídio para aqueles que não precisam. Exatamente. Ou seja, a lei é para ser feita para o outro cumprir. Para mim, não. Né? E todos eles têm um traço em comum. Eles estão no centrão. Com licença da má palavra. Eu não preciso identificar ideologicamente o que significa centrão no contexto político brasileiro. Perfeito. Né? Essa é... Eu acredito que eu sou como diria o Ariano Suassuna, eu não sou pessimista nem otimista, eu sou um realista esperançoso, entendeu? Então eu acho que no futuro, eu acho que dentro em breve, nessa discussão em torno, eu tenho dito isso ao presidente Neuri, que vai se chegar uma hora, professor Arthur Bruno, que se haverá aí eu não sei, você que foi deputado federal, abre-se aí um destaque, no processo legislativo tem uma série de iniciativas ao longo, como é um processo de 10 anos, né, para se complementar toda a reforma tributária, em que haja a percepção da necessidade desses ajustes, até porque as nossas cidades, né, as nossas arranjos urbanos, muitas vezes eles estão ficando impossível de as pessoas sobreviverem naquelas condições ali, né, de baixa qualidade de vida, enfim, de violência, dessas coisas todas, e a gente precisa resolver isso. Como você acentuou de forma muito acertada, o governo Lula, nosso governador Elmano, tem ido atrás de soluções criativas, né, que a gente possa equacionar esses problemas, e eu acho, sim, voltando aqui àquele assunto, que o Ceará é uma referência a partir da qual a gente pode equacionar muitos problemas. Aqui nós temos iniciativas próprias, né? Questão, por exemplo, daquele programa de alimentação mínima, que inclusive a CAGES é uma das parceiras. Ceará Sem Fome. Ceará Sem Fome, que a primeira-dama é a liderança maior. A CAGES, ela não cobra água daquelas... Pois isso foi um grande ganho. Ela é parceira, tem lá um nomezinho próprio específico para isso. Das cozinhas comunitárias. Cozinhas comunitárias, são mais de 1.200 cozinhas. 1.300. 1.300 cozinhas. Então, assim, eu acho que a partir dessas iniciativas a gente pode, sim, encontrar soluções. E com gente, com jornalista, com a imprensa assim, que está ligada, antenada como o Arnaldo, a gente Deixa eu destacar isso aqui. Eu acho que você agora tocou numa questão central. A comunicação. Porque, veja, Arnaldo, essas obras de esgoto, de água, elas estão enterradas. Sim. Isso não aparece. E talvez isso seja um dos motivos desse descaso dos tomadores de decisão, dos homens e mulheres públicos, né? Que estão no executivo e no legislativo. Então, é muito importante descortinar, que é o pouco que nós estamos fazendo aqui, mostrando qual é a realidade, o que é que está por trás de tudo isso e a importância do saneamento básico, e aqui, sobretudo, do esgotamento, para a saúde da população, para a questão das mudanças climáticas, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, para o emprego, para a educação. Então, são investimentos essenciais para a vida das pessoas, né? Sobretudo os que mais precisam, mais precisam do público. Então, acho que agora a população mais forte, pressionando os seus representantes do Executivo e Legislativo, a gente pode ter realmente um otimismo. Mas é preciso que haja pressão política da sociedade, mostrando essa realidade e exigindo, né, dos homens e mulheres públicos que mudem
digamos assim, essa direção, essa trajetória que é muito triste, que é trágica no se refere ao nosso país. Bom, eu, obviamente que não discordando das iniciativas como essa do programa do Ceará Sem Fome, mas eu preciso pontuar aqui que essa é a nossa tragédia. Um Estado, com todo o desenvolvimento que alcançou, né? E alcançou em várias áreas, que ainda precisa recorrer a um programa com esse conceito Ceará Sem Fome, ele está se auto-admitindo de que, olha, nosso povo ainda passa fome. Sim. E nós temos que acudir. E aí tem que buscar iniciativas e tudo. Essa é uma tragédia, né? Que não era para estarmos ainda, da mesma forma que o cidadão tem direito, não era mais para estar sem ter direito às suas necessidades fisiológicas de forma cidadã, civilizada. Esse cidadão também não poderia estar ainda dependendo de um bandejão para poder sobreviver, para poder fazer uma refeição mínima digna por todo dia. Em tese, não. Eu acho que você tem razão. Mas, assim, a verdade é que essa realidade econômica ela se impõe de forma muito vertical. Né? Ela é, por exemplo, essa questão em torno da concentração de riqueza é uma política mundial. Né? Não são os estados subnacionais, o Ceará, Pernambuco, que vai resolver esse problema individualmente. Já tem um programa nacional para essa discussão. A gente, claro, herda 500 anos aí de muita desigualdade, né? E os esforços como esse que o Estado vem empreendendo, eu acho que o ideal é que, num certo momento, esses programas se extingam, né, através das soluções que os governos têm procurado, né? Exatamente, de geração de emprego, de renda e tudo. Mas enquanto ele existir, Arnaldo, é preciso que haja soluções. Claro. As políticas sociais de transferência de renda, de fornecimento de alimentos, isso é necessário, dado o que eu chamei de tragédia, considerei de tragédia. Sem dúvida. Óbvio que a gente tem que fazer, até porque quem tem 50 anos lembra que até os anos 80, em todo período de seca, o que não é nenhuma novidade aqui para nós, a cidade ficava invadida de chamado flagelados da seca, as invasões nos armazéns, nos mercados, pelas cidades do interior, óbvio. E isso foi debelado, foi estancado graças a essas políticas compensatórias de transferência de renda e como essa aqui. Eu só estou registrando que para mostrar quão atrasados nós ainda estamos, porque não é digno para uma sociedade que se pretende moderna ainda conviver com esse tipo de e é bom lembrar, né, Arnaldo, que nós não estamos falando de um país pobre. Sim. São 195 países, né, organizados como estados no mundo, e o Brasil é a 10ª economia do mundo. Eu me lembro aqui que na última campanha eleitoral, um candidato a prefeito dizia: Fortaleza é o primeiro PIB do Nordeste, né? São 9 capitais, essa é a capital mais rica. E eu ficava pensando, puxa, é a mais rica, mas é a terceira de todas as 27 capitais com maior quantidade de pobres. 36% da população de Fortaleza vivem abaixo da linha da pobreza. É a 5ª das 27 capitais em concentração de renda, né? E é a 8ª pior em renda per capita. Então, de que adianta ser a capital mais rica do Nordeste com esses indicadores sociais vergonhosos? Então, por isso que o nosso grande desafio é combater a desigualdade social. É isso que, efetivamente, somos nós temos que buscar. De paradoxos, né? Veja bem, diante desse quadro que você acabou de colocar aí, só 4 países no mundo produzem avião. 4. Um deles é o Brasil, pela Embraer. Perfeito. Ou seja, o Brasil está hoje em nível de Boeing, de Bombardier na França, né, na Europa e tudo. A partir de uma iniciativa pública que eram essas empresas, a Embraer, Eletrobras, Embrapa, Embratel, ITA, fundada por um cearense, diga-se, né? O doutor Casimiro Montenegro. Né? Então, bom. Que agora está no Ceará também, né?
O ITA veio para o Ceará, dado essa visibilidade que o Ceará ganhou em excelência educacional. E destacar a iniciativa do nosso ministro de Educação, Camilo Santana, que junto com a Aeronáutica trabalharam. Nós estamos já nos encaminhando para os últimos minutos do programa. Eu soube que o presidente da CAGES, você, Luciano, o diretor de engenharia, José Carlos, vocês foram convidados pela Universidade do Atacama. Vocês estão indo ao Atacama nessa próxima semana. Isso. Vão falar lá na universidade, vão visitar a planta de dessalinização, a maior planta de dessalinização do mundo, construída para o consumo humano. Sim. Fala um pouco sobre... O Neuri vai falar sobre o marco regulatório do saneamento. Sim. Né, no Brasil. E você vai falar sobre as PPPs. Sobre as PPPs, exato. Na verdade, a partir de uma articulação do professor Patrício Vergara, não é? Que é um professor da UFC chileno, enfim, que... Ele é professor da Universidade do Chile e da Universidade do Atacama e está aqui no Ceará como pesquisador convidado pela FUNCAP. Então, ele identificou, né, na CAGES, justamente daí a visibilidade que nós temos, né, até internacionalmente. A CAGES constantemente participa de fóruns e debates, tanto promove aqui como vai participar fora desses encontros. E, exatamente, nós temos aqui, o professor Bruno apresentou já no começo da sua fala, a iniciativa da Dessal. Né? Nós temos uma usina de dessalinização projetada, já aguardando questões de licença ambiental e essas questões todas para que sejam iniciadas as obras, pelo que se prevê que em 2 anos ela esteja concluída, para atender algo em torno de 1/3 do consumo da região metropolitana de Fortaleza. E nada como ir conhecer em loco, né, essas iniciativas estratégicas. O Chile, que pelo que se sabe, o Chile é o país mais bem organizado em matéria de saneamento básico na América Latina. É um exemplo que se adequa bem, se adapta bem às nossas condições climáticas. E já tem em funcionamento 24 plantas de dessalinização que atendem às minerias. A planta do Atacama é a primeira para atender o consumo humano, porque com o efeito também das mudanças climáticas, as geleiras lá, que vêm dos Andes, né, lá no... Eles têm algumas dessas iniciativas. Preventivamente. Eles têm algumas dessas iniciativas também na modelagem de contratação através de PPP. Eu vou apresentar justamente o nosso projeto aqui, no sentido, inclusive, de, eventualmente, a gente trocar ideias e aperfeiçoar ainda melhor o nosso trabalho aqui. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório. Como disse, é um compromisso editorial nosso sempre observarmos temas que dizem muito de perto os interesses da maioria da população do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Agradecendo ao secretário e ex-deputado Arthur Bruno, bem como ao diretor de PPPs da CAGES, Luciano Arruda, e a você, internauta, que esteve conosco. Até o próximo Observatório. Até lá. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará.